Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Douglas Filenga e nós estamos aqui no curso de Economia Familiar. É o curso FIC do Instituto Federal, lá de Suzano. Muito bem. Nós estamos falando sobre economia com esse detalhamento, economia doméstica. Então, algumas coisas que a gente precisa entender logo sobre a palavra economia. A palavra economia, ela está relacionada, a gente já tratou um pouquinho disso, mas é bom lembrar, a nossa escassez está relacionada à nossa falta, aquilo que nós não temos. Então vamos lá. Eu gostaria de ter muito mais do que tenho. Então, isso é economia, é um estudo da economia. Eu gostaria de ter muito mais coisas que meu dinheiro é capaz de comprar. Isso também é economia. A economia vai estudar exatamente isso. Que aquilo que eu quero não é compatível com aquilo que eu posso. Então, o que a gente precisa entender? Que a economia doméstica, ela é muito parecida, se não igual, com a economia das empresas, com a economia das nações, com a economia do planeta todo. As pessoas querem cada vez mais, mas elas não podem ter cada vez mais. E não é só por causa do dinheiro. Aqui no nosso dia a dia parece que o dinheiro vai resolver tudo, mas não é. Por exemplo, eu queria ter 2 carros, mas eu só tenho uma garagem. Como é que eu vou fazer isso? A garagem é para um carro. Então, assim, não se trata de ter dinheiro para comprar um segundo carro. Não comporta o espaço que eu tenho. Eu queria ter 2 carros, mas o impacto ambiental disso é muito grande. O trabalho para cuidar, para fazer a manutenção, não é só pagar. Alguém tem que fazer, levar. Então, assim, a economia vai tratar exatamente disso. Então, a economia doméstica é exatamente a preocupação que nós temos em administrar o que nós temos, administrar o que nós podemos ter em relação àquilo que a gente tem de recursos, aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria e aquilo que eu posso. Podemos até incluir aquilo que eu devo ter. Será que eu devo ter isso? Mas será que eu preciso? Então, o que a gente começa a entender? Na aula passada a gente falou sobre despesas fixas. Despesas fixas são aquelas que o valor a ser pago se repete. Por exemplo, o aluguel, por exemplo, o IPTU, aquela taxa do IPTU que você paga em mensalidades. Às vezes paga-se o mesmo valor o ano inteiro, mas paga-se de uma vez só. Então, essas despesas fixas, a conta do seu celular pré-pago, essa conta também, essas despesas, taxa de condomínio, às vezes a taxa de condomínio muda, mas não é por causa do valor principal, são daquelas obras, daquelas coisas ocasionais, mas o valor da taxa de condomínio ele é fixo, o que muda são aquelas obras que acontecem de vez em quando. Então, assim, o que nós precisamos entender é que algumas coisas, elas são fixas, elas estarão sempre. E aí, já puxando para o entendimento geral do curso, eu preciso adaptar o que eu tenho de recursos com o gasto que eu tenho, com os gastos que eu gostaria de ter. Ou até mesmo, antes de gastar, eu já tomar a decisão de não gastar. Isso é uma coisa muito inteligente. Então, o que a gente tem que observar é essa questão de o que é que eu tenho de gasto, quais são os meus gastos. Por incrível que pareça, essa atividade muito simples do que é minha despesa fixa e também, como vamos falar hoje, a despesa variável, só o conhecimento disso já me dá uma noção, uma grandeza de quanto é o meu gasto, de como eu estou gastando dinheiro, com o objetivo de eu já reduzir, cortar gastos. Muito bem. Antes de passarmos para a despesa fixa,
desculpa, para as despesas variáveis, vamos lembrar que a despesa fixa ela pode ser essencial, ela pode ser fundamental, indispensável. E a despesa fixa ela também pode ser dispensável, ela pode ser cortada, eliminada. Na área de gestão, muitas vezes, a melhor forma de você reduzir um gasto não é gastando menos, mas eliminar aquela categoria de gastos. Vou contar um caso aqui. Eu trabalhei numa empresa e havia muito problema com os ônibus que entravam lá na empresa, na região da fábrica, não na fábrica mesmo, mas no entorno, no estacionamento, nas ruas dentro da empresa, onde a fábrica ficava, para pegar os funcionários, tanto horistas como mensalistas. E havia muito problema, porque a empilhadeira estava no caminho quando o ônibus precisava passar, e aí parava todo aquele fluxo de ônibus, porque a empilhadeira estava fazendo um serviço urgente, por exemplo, de descarregar um caminhão. E aí, resumindo, furava o pneu do ônibus, risco de atropelamento, uma série de problemas por causa disso. E nós estávamos num brainstorming. Brain é cérebro, storming é tempestade. Tempestade de ideias, que na prática significa uma reunião onde qualquer pessoa que esteja ali na reunião pode dar uma ideia, qualquer que seja a ideia, por mais absurda que seja, e aliás, sendo absurda, às vezes é criativa. E as pessoas falando, olha, vamos colocar semáforo, vamos colocar faixa de segurança, avisos sonoros, vamos fazer treinamentos com todos os funcionários. E aquele toró de parpite, um brainstorming, uma tempestade de ideias. Aí de repente uma pessoa lá do fundo, meio que irritada com tantas ideias, e a pessoa ia anotando as ideias tal, para a gente discutir cada uma delas, mas algumas eram tão inviáveis que nem mereciam ser discutidas. A pessoa falou, olha, acaba logo com o ônibus, elimina logo isso aí e acaba o problema. Você já deve ter imaginado, foi exatamente o que aconteceu. Acabamos com os ônibus, não tinha mais ônibus, cada um que quisesse pegar o ônibus, que fosse lá fora da fábrica tomar o ônibus da linha, porque as linhas foram assim reduzidas, ficou um ônibus ou outro fretado e a coisa assim realmente mudou. E acabou o problema. O problema ali não era financeiro, a empresa tinha dinheiro para gastar isso. Só que era um problema enorme, todo esse congestionamento, acidente, interrupção por causa do ônibus dentro da empresa. Era um estresse enorme, então foi resolvido o problema. Já trago essa situação, essa historinha que eu contei para vocês, para nossa despesa fixa. Então, você tem uma despesa fixa, já categorizou, conseguiu identificá-la? Então agora pense assim, dá para dispensar, para eliminar essa despesa fixa? Se não der, você pode até diminuir, negociar, chama para negociar, tenta reduzir o valor. Ok? Liga lá para a empresa, normalmente quando você fala que quer cancelar, eles te mandam para outra pessoa e aí você acaba conseguindo reduzir o valor, eles acabam negociando com você. Cuidado, porque há quem fala, não, eu quero cancelar, mas fala de maneira tão enfática que a pessoa acaba cancelando mesmo e ele nem queria, era só um blefe. Então precisa ser bastante astuto em relação a isso. A orientação que eu daria sobre esse sentido é diga que não gostaria de cancelar, mas se vê na condição, na obrigação, porque o valor está muito alto. E vai expondo isso. E fale muito. Vença a pessoa pelo cansaço. Porque as empresas não querem dar esse desconto e elas colocam barreira. Olha, não deixe, diga que não, convença a pessoa e fique discutindo com ela. Então você precisa vencer pelo cansaço. Muito bem. Então, assim, as despesas fixas parecem assim, eu posso cancelar? Aí você tem que fazer um exercício muito grande para fazer esse cancelamento. Algumas coisas você talvez possa cancelar. Por exemplo, uma TV por assinatura. Dá para cancelar? Aí você fala, puxa, mas eu não consigo. Talvez você possa cancelar essa assinatura que você tem e fazer uma outra assinatura de um outro modelo mais barato, que seja lícito, que seja honesto, que não seja um gato, uma gambiarra, alguma coisa ilegal. Mas você pode trocar de plano. Os planos são
muito parecidos, combinados. Talvez você possa reduzir o seu pacote de canais. Se você olhar quais são os canais que você assiste, talvez você fale, puxa, não tem todos, mas para reduzir o gasto eu posso abrir mão de um canal ou outro. E esse abrir mão é necessário, porque nada é de graça. Se você quer ter toda a disponibilidade de canais, essa variedade incrível, é porque de fato você vai ter que pagar por isso. Ok? Então uma boa análise a ser feita é essa, a respeito de cada despesa fixa. E a despesa variável é aquela despesa que, como diz o próprio nome, varia, altera, muda, oscila o valor a ser pago ou a ser gasto cada vez que ele é gasto. Por exemplo, a taxa de condomínio que eu falei, ela é fixa, mas uma parte dela é variável. Vamos pensar no feriado. Você tem um feriado e vai viajar. O seu gasto com viagem é variado, porque tem viagem que você gasta mais, tem viagem que você, obviamente, gasta menos, em função de N, de qualquer fator. Por exemplo, você foi de ônibus, você foi de carro, você foi de avião, você foi de carona, você ficou no hotel, você ficou numa casa de pessoas conhecidas, você caprichou na alimentação, você foi mais econômico na alimentação, então são despesas variáveis. Celular pós-pago também é uma despesa variável que você vai pagar conforme o seu uso. Todas essas coisas são variáveis. A conta do supermercado, ela é bem variável. Ela tem dia que custa mais e tem dia que custa mais ainda. As coisas estão muito caras. Para ir ao mercado, a dica é assim, básica é não vá com fome. Ir ao mercado com fome é um problema, você quer comprar tudo. Então faça uma boa refeição antes de ir ao mercado e vá com uma lista. Aí você vai perguntar para mim, será que eu, professor de economia doméstica, faço isso? Eu faço com relativa frequência. Não é sempre que eu consigo fazer um lanche para ir ao mercado, às vezes estou no caminho, não dá, não sou tão rigoroso, tão radical, mas eu sei, se eu estiver com muita fome, eu estou pegando muita coisa. Então o que eu percebo é, estou pegando de tudo? Opa, é que eu estou com fome, preciso dar uma maneirada, então eu fico esperto em relação a isso. E aí se você não puder fazer uma alimentação, lembre-se que você está num estado alterado de fome, e a fome faz você pegar muitas coisas, é uma questão psicológica, uma fragilidade do ser humano. Fique atento a isso, pelo menos, se você não puder se alimentar. E a lista, algumas pessoas têm muita habilidade, fazem a lista mentalmente, estão lá com as coisas na cabeça, e outros não, precisam do papelzinho, anotação. Eu não sei qual é o seu estilo, mas aposte nele, acredite no seu estilo. Não tenha vergonha de ter uma listinha, não tenha vergonha de abrir a lista no mercado e pegar só o que você precisa. Isso vai te ajudar nesse gasto variável, nessa despesa variável. Aí você me pergunta, será que eu faço lista? Não, eu não faço lista, eu não gosto de lista. Aí eu estou recomendando e não faço. Não, a minha lista, ela está aqui na minha cabeça. Eu sei os itens que eu quero comprar. Porém, há sempre um esquecimento, sempre tem uma margem ali de erro minha que eu, puxa, isso daí eu não precisava e comprei. O que precisava não comprei. Mas corrijo no mês seguinte. De um modo geral, não é o método, a lista ou a falta dela que vai resolver o problema. É a sua cabeça, a sua postura, é o seu comportamento, ok? Então é isso, esse curso não quer te engessar, não quer criar em você uma série de manias para te tornar uma pessoa bitolada, sistemática e chata. Não, não é isso. É você ter controle, saber, eu preciso da lista, ok? Eu não preciso da lista. Aí você vai atuando dessa maneira, ok? A relação de despesas fixas e despesas variáveis pode ser muito facilmente obtida aí pelos sites. Qualquer site que você coloca lá a partir do Google, você vai encontrar mais informação sobre isso. O nosso objetivo aqui não é que eu faça essa lista por vocês. O objetivo é que você faça essa lista. Então, o objetivo de se conhecer as despesas, tanto fixas quanto variáveis, é poder controlá-las. Controlá-las significa reduzi-las ou eliminá-las. Para que reduzir ou para que eliminar? Para que caiba no meu orçamento. Para que caber no meu orçamento? O que quer dizer isso? Gastar menos do que ganho. E aí eu tenho que fazer assim uma conta de mais e menos. Qual é o meu salário e quais são os meus gastos? Despesas fixas e despesas variáveis. Está sobrando ou está faltando? Tenho que fazer sobrar.
Esse tenho que fazer é realmente assim uma coisa muito determinada. Imagina que uma pessoa venda ovos, aí na sua casa, aí na sua região, tem lá a pessoa que vende ovos, aquele cara que grita lá, 30 ovos por 10 reais, agora já está até 12, 14, 16 às vezes. Enfim, se ele vender isso num carro com ar-condicionado para ele não sofrer, para o ovo ficar mais tempo conservado, ele vai gastar tanto que não há ovo que dê esse faturamento para ele, que cubra a despesa. Faturamento é o valor que ele recebe. Lucro é a diferença entre aquilo que ele paga e recebe. Repetindo, faturamento é quanto ele conseguiu vender, o valor bruto, ok? E o lucro é a diferença entre aquilo que ele pagou quando comprou e por aquilo que ele vendeu, ok? Ele vendeu por 10, pagou 8, o lucro dele é 2. E o faturamento dele é tudo que ele vendeu, várias vezes 10. 10 vezes 10, se ele vendeu 10 vezes uma coisa de 10, tem lá 100 reais, ok? Então, o nosso objetivo é fazer caber dentro do nosso orçamento, gastar menos do que eu ganho, ou minimamente gastar até o que eu ganho, até esse limite, não ultrapassar. Pode haver exceção? Eu não sou radical, pode haver exceção sim. Às vezes você pode comprar prestação, nós vamos falar sobre isso, prestações que vão entrar como uma despesa para você, ela vai ser fixa todo mês, você vai ter isso aí por um determinado período de tempo, então prestação fixa pode ser por tempo determinado, não é para sempre, isso também pode ocorrer. Então o que nós vamos fazer é entender que isso é uma orientação de modo geral, mas não é um engessamento para você se tornar uma pessoa engessada, mas precisa do rigor. Então assim, é possível que um mês ou outro você exceda o seu ganho? Sim, por exemplo, uma despesa médica. Por exemplo, você vai ajudar uma família que estava com uma necessidade, uma pessoa, ou quebrou o teu carro, quebrou o computador. Puxa, aquilo lá não estava, não tinha uma reserva. Paciência, você vai gastar um pouquinho a mais naquele mês, vai ter lá um prejuízo, às vezes pagar até um saldo negativo no banco, mas você vai ter que se policiar, você vai saber que vai ter que mudar alguma despesa variável mais para frente, já que a fixa não dá. Por exemplo, não viajar. Não viajar. Tem vários feriados por aí, várias comemorações. Se você viajar em todos, pode ter certeza que você vai sentir que entrou no vermelho, que faltou dinheiro, que não vai conseguir cobrir. Então, eu vou encerrando esse vídeo aqui, que já está chegando quase em 20 minutos, com uma frase, e a gente volta lá para os nossos textos e vídeos. A frase é: dizer não é saudável. Dizer não é saudável. Então, pensa bem. A pessoa te convida para viajar e você está naquele aperto. Mês passado você teve que fazer uma manutenção de alguma coisa na casa, no carro, no computador, um gasto de saúde. A pessoa te convida para viajar, você fala: não, não vou. Puxa, mas você, já que lá. Não vou, eu não tenho condições, eu estou precisando ajustar aqui a minha condição financeira. Então, dizer não é saudável. Saudável para você em termos psicológicos e financeiros. Ok? Depois a gente vai falando mais sobre esse dizer não é saudável. E às vezes até por coisas que não envolvam dinheiro. Alguém te pede um favor, você, puxa, vai me prejudicar tanto, vai ser tão difícil, não tenho condições. Não se trata de má vontade, significa que não dá. Você fala assim: olha, desculpa, eu não posso. Então não dá. Dizer não é saudável, você fica sofrendo. A pessoa vai perder a amizade comigo por causa disso. Talvez ela perca, mas se ela perde a amizade quando você é sincero, dizendo que não dá, e não se trata de má vontade, realmente a amizade já não era muito forte, né? Precisa ver isso, tá bom? Ficamos por aqui, vamos ver um pouco mais sobre os nossos estudos aqui no nosso Moodle. Até já, tchau!